Free, né? Então, iniciar a gravação, pessoal. Começou? Começou. Tá. Bom, boa tarde a todo mundo, tá certo? Começou. Nós temos um imenso prazer aqui de receber o nosso querido amigo Hugo Catarucci Botós. É Catarucci que pronuncia? Tá certo? É Catarucci ou Catarucci, tanto faz. Ah, tá, Catarucci. Tem. Que vai falar pra gente sobre quotients of the holomorphic two ball and the turnover. Você vai explicar direitinho pra gente essa parada, né, Hugo? Vou. Minimamente os Beleza. detalhes. Valeu, Hugo. Maravilha. Vocês estão vendo minha... Ah, perdão. 1 hora, né? Não. Você tem 1 hora aí. Fica à vontade. Maravilha. Eu queria agradecer ao Mauro e ao Lucas pelo convite. Eu fico bastante feliz pelo convite, assim. Embora seja seminário de sistemas dinâmicos, eu não sei nada de sistemas dinâmicos, então eu falo de geometria, né? Que é a única coisa que eu sei. Né? É só uma desculpa. Vocês conseguem ver minha tela, né? Tá certinho, né? Eu não estou acostumado a usar esse sistema da Microsoft. Tá. Então, eu vou falar sobre quocientes da bola holomorfa e quocientados pelo grupo turnover. O grupo turnover é um grupo discreto, que eu vou explicar daqui a pouco. Bola holomorfa, 2 bola holomorfa quer dizer que você pega C2, né, ou seja, espaço complexo de dimensão 2, e considera a bola unitária. Né? Então você tem essa bola que no sentido real tem dimensão 4, mas no sentido complexo tem dimensão 2, por isso que é 2 bola holomorfa. Né? E ela vai ser importante daqui a pouco. Né? A primeira coisa que eu queria falar em matemática, a gente frequentemente encontra esse conceito de uniformização, né? Quando a gente estuda superfícies de Riemann ou geometria riemanniana, a gente costuma modelar espaços como o quociente do plano euclidiano, da esfera e do disco hiperbólico, né? Do plano hiperbólico. E quando você estuda geometria de dimensão 3, você tem as 8 geometrias de Thurston, que servem como modelos também. Você estuda essas geometrias e quocientes dela. Normalmente você ou tem uma métrica riemanniana, ou você tem uma estrutura holomorfa, você tem algum tipo de estrutura, e você quocienta no caso riemanniano, por grupos discretos e, em outros casos, por grupo propriamente descontínuo, etc. Né? Mas, em geral, o que você quer estudar são modelos quocientados por espaços. E assim você tem essas teorias de uniformização. Em dimensão 4, você não tem resultados tipo dimensão 2 e 3, né? Dimensão 2 você tem uniformização, e em dimensão 3 você tem o teorema de geometrização, né? Em dimensão 4, por outro lado, parece que não tem esse tipo de teorema. Mas você tem alguns modelos interessantes que podem ser usados para construir espaços que têm comportamento razoavelmente hiperbólico. O candidato óbvio é o espaço hiperbólico de dimensão 4, o espaço real. Outro candidato interessante é o produto cartesiano de 2 discos hiperbólicos. E o terceiro, que é o que eu vou falar hoje, é o espaço hiperbólico complexo. Né? E os 3 são hiperbólicos em algum sentido. Embora o cara do meio tenha curvatura menor ou igual a 0. Ele pode ter curvatura igual a 0 em algumas escolhas de plano. Mas ele se comporta razoavelmente hiperbólico. Assim. Então, na direção de uniformização, eu quero falar de certas variedades de dimensão 4. Né? Essas variedades que eu quero falar, elas não são arbitrárias. Elas são variedades que são fibratos de disco sobre superfícies compactas orientadas de gêmeos maior que 1. Né? Então, você tem seu bitoro, tritoro, etc. E eu estou considerando fibrados de disco sobre essa superfície. Quando eu faço fibrado de discos, eu obtenho uma variedade de dimensão 4. E a pergunta natural é quando que essas variedades têm estrutura hiperbólica real. E aqui que surge o que se chama de conjectura de Groban-Lawson-Thurston, que é de 88. Né? A conjectura te diz que se você tem um fibrado de disco desse tipo, o fibrado tem que ser orientado, tá? São fibrados de discos orientados. Se você tem uma estrutura de fibrado desse tipo, a conjectura te diz que esse fibrado tem estrutura hiperbólica real, se e somente se o número de Euler relativo, que é esse quociente aqui, ele em valor absoluto ele é limitado por 1. Né? Então, em essência, você tem um candidato para um teorema de uniformização hiperbólico
nesse contexto. Não é um teorema geral, no sentido que classifica todas as variedades hiperbólicas, mas elas te dão um teorema que te diz sobre variedades hiperbólicas que têm estrutura de disk bundle, né, de fibrado de disco. Hugo, Oi. O E e o Q, dois você estão inteiros? pode minimizar esse quadrinho que está aí na frente, trabalhando, apertando esse tracinho. Obrigado. Perfeito. O E aqui quando você tem um fibrado de disco, ou um fibrado vetorial, você tem esse invariante que é o número de Euler, né? Que, em termos de fibrado, vamos pegar fibrado vetorial que é mais fácil. Você pega a seção nula e você constrói uma seção uma seção que é transversal à seção nula. Então você tem os zeros e você tem o tangente do nulo e você tem o tangente da seção transversal. Se a soma dos dois num ponto zero da orientação do fibrado todo, você pode dizer que o ponto é positivo. Se você somar um com o outro e der orientação oposta, pode dizer que é negativo. A soma desses índices te dá um invariante do fibrado, que é o número de Euler. Se o fibrado fosse tangente, esse número é a característica de Euler. No caso geral, ele é o número de Euler. Então, você pode pensar que o número de Euler ele é essencialmente a característica de Euler generalizado para fibrados bidimensionais orientados, certo? Fibrados bidimensionais orientados e fibrados de disco são essencialmente a mesma coisa, se comportam da mesma forma, né? Então, essencialmente, isso é o número de Euler. Hã? Repete, eu não entendi. O E, essa soma alternada? O E, ele é o número de Euler, esse invariante. E o que é a característica de Euler? Essa soma dos mais e menos, você falou. Como? Essa soma dos mais e menos da seção transversal lá. Isso, te dá o número de Euler. Vai te dar um número inteiro. Valeu. Tá claro? Uhum. Ok. Então você tem o número de Euler e você tem a característica de Euler usual, certo? Você tem o 2, um menos G, onde G é o gênus da superfície. Né? Os dois lados dessa conjectura estão em aberto, né? É um problema em aberto faz um bom tempo já. E, em essência, os melhores resultados para essa conjectura são o seguinte: se você tem uma estrutura hiperbólica real, então tem um resultado do Michel-Kapovich que prova que o número de Euler é majorado por esse monstro aqui. Mas o importante é que ele é majorado por uma função da característica de Euler. Então, você tem algum tipo de estimativa. Não é tipo como se não dependesse. E o outro resultado é do Sasha Ananin, né? E do Felipe Chioveto, que foi aluno do Sasha aqui no ICMC, onde eles encontraram um fibrado com o número de Euler 2/3. E esse é o maior número que eles encontraram. Então, até hoje é um problema em aberto se existe o caso igual a 1 no caso de hiperbólico real, né? E o interessante dessa conjectura é que ela aparentemente vale nos outros 3 exemplos aqui, né? O Grossi e o Sidney, que foi um ex-aluno do Grossi, encontraram exemplos aqui, e várias pessoas encontraram exemplos aqui, e exemplos aqui é o que eu vou discutir aqui hoje, né? Então, em 2011, você tem que o Sasha Ananin, o Grossi e o Nikolai Guzevsky, eles encontraram uma família de exemplos de fibrados de disco com estrutura hiperbólica complexa, e esses fibrados de disco, em essência, satisfazem a mesma conjectura. Eles têm estrutura hiperbólica complexa, sem somente ser o número de Euler sobre a característica de Euler menor ou igual a 1. Eles indicam que a mesma conjectura deve ser válida. Da mesma forma, nenhum dos lados foi provado ainda, os dois lados estão em aberto, mas mesmo assim você tem que essa conjectura parece ser válida, assim. Os exemplos que o Grossi, o Sasha e o Nicolau encontraram, eles vêm de representações fiéis de um grupo que é praticamente o turnover, é o que eu vou explicar daqui a pouco, concentrados pelo espaço hiperbólico, pelo plano hiperbólico complexo. E esses exemplos, eles satisfazem essa relação. O número de Euler sobre a característica de Euler está entre 0 e meio. E exemplos do Goldman, do Kapovich, do Libby,
satisfazem a relação entre meio e 1. Então, diferentemente do caso real, o caso hiperbólico, não é tão difícil você chegar perto do 1. No caso real, você tem o melhor exemplo é tipo a 2/3. No caso hiperbólico, você tem que, tipo, você consegue chegar em 1, você consegue chegar perto de 0, etc. O problema aqui é que eles não tinham exemplos negativos ainda, tipo, tinha pouco conhecimento com relação a exemplos negativos e, de fato, a gente encontrou vários aqui nesse trabalho que eu e o Gross estamos desenvolvendo. Né? Então, essa é a versão complexa da conjectura de Gromov-Lawson-Thurston. Primeiramente, eu vou explicar o que é o espaço hiperbólico complexo. Né? Talvez esse seja um dos mistérios. Né? Se você pegar... Deixa eu fazer uns desenhos primeiro. Se você pegar... Você tem tipo... Maximizar. Você tem C2 e você considera a bola holomorfa, né? Então você tem essa bola que é a B4, a bola aberta de dimensão 4, né? Se você considerar essa bola e o grupo de biolomorfismos dela, ou seja, tipo bijeções de B4, B4 que são biolomorfos, você vai obter que esse grupo, de fato, ele é PU21, certo? E esse grupo, se você pensar nele como uma geometria de Klein, ele tem uma métrica riemanniana natural e, de fato, ele tem uma estrutura Kähler natural, certo? Então, o que acontece é que o grupo de biolomorfismos acaba sendo PU21 e a geometria desse espaço acaba sendo o que se chama de geometria de plano hiperbólico complexo. Essa bola de dimensão 4 é o que se chama de plano hiperbólico complexo. Só que você trabalha com o conceito de biolomorfismos em bolas é bastante complicado. Então, esse modelo não é muito prático. Mas é daqui que vem o título, né? Quocientes da 2 bola holomorfa. É porque você a pode bola é a bola mesmo, né? bola unitária de raio 1. Bola unitária aberta. E pensa, por exemplo, quando você vai estudar o disco hiperbólico, você pega o disco no plano complexo, certo? Disco aberto, e você considera biolomorfismos. Esses biolomorfismos eles acabam sendo transformações de Möbius, e a única geometria natural que essas transformações de Möbius têm, no sentido que a única métrica que deixa essas transformações de Möbius serem isometrias é a métrica de Poincare, a métrica hiperbólica, né? Então você pode pensar que a geometria hiperbólica é a geometria que vem dos biolomorfismos do disco, né? E aqui você vai ter o que se chama de H1C, que acaba coincidindo com o disco hiperbólico usual. O disco hiperbólico que a gente aprende no ensino fundamental, que é aquele com as retas assim, né? Se você pensar em termos de dimensão C2, você pode imitar o mesmo conceito. Você pode considerar biolomorfismos da bola de dimensão 2 holomorfa. E você vai obter também uma geometria hiperbólica. Só que não vai ser a geometria hiperbólica real, vai ser a geometria hiperbólica complexa, que é bastante diferente do H4R, no caso. Certo? Só que trabalhar com esse modelo é complicado, assim. Então, o que a gente faz é trabalhar com geometria projetiva, né? Então, você considera C21, né? Que é C3 com a métrica hermitiana usual, com assinatura mais, menos. E você considera a bola dentro do projetivo, né? Você tem essa bola holomorfa, que é o H2C, que é formado por x1, x2, 1, tal que as coordenadas é menor que 1. O quadrado das coordenadas é menor. A norma de x1 ao quadrado mais a norma de x2 ao quadrado é menor que 1. E isso forma uma bola, certo? Se você pensar em termos geométricos, o que está acontecendo aqui é essencialmente o seguinte: você tem um cone, embora o desenho seja em dimensão 6, né? Mas você tem um cone e você está intersectando esse cone pela coordenada x3 igual a 1. E quando você intersecta, você obtém essa região aqui.
essa região aqui é uma bola de dimensão 4, certo? Que a gente está chamando de H2C. Tá claro até então? Tudo bem? Sim, sim, sim. Então, a gente tem o H2C, e a métrica é dada em analogia com a métrica que se estuda em Beltrame e Klein, é dado por essa expressão aqui. A forma como eu vejo isso é o seguinte, quando você tem... Pensa no caso do cone novamente. Quando você tem dois pontos no projetivo, ou seja, são retas, você tem tipo esse ângulo, né? Entre eles. Só que quando você está estudando geometria de assinatura mais, menos, o ângulo não é medido pelo cosseno, ele é medido pelo cosseno hiperbólico. Então, em essência, você tem que a distância ela é dada por ao quadrado, né? A distância ao quadrado ela é igual ao o ângulo, de certa forma. Né? Se esse cara é representado por x e esse por y, então você tem isso aqui. Se você pensar em termos da geometria da esfera, a geometria da esfera aqui seria um cosseno hiperbólico, o d seria o ângulo, e isso aqui essencialmente quer dizer que o cosseno ao quadrado de θ é igual ao produto interno normalizado, etc. Né? Então, essencialmente, a distância mede um certo ângulo hiperbólico entre essas retas. Assim. E com isso você tem essa distância. Né? E o grupo PU21, ele acaba sendo um grupo que preserva esse H2C. Né? Tipo, o grupo PU21 é a projetivização do SU21, que são as transformações de SL que preservam essa forma hermitiana. Certo? São as isometrias com relação a essa forma hermitiana. Então, o PU21 é a projetivização desse espaço. E o que acontece... O que acontece é que, como esse grupo é de transformações lineares, essencialmente, ele é feito de transformações holomorfas. E o interessante é que esse grupo acaba sendo todos os biolomorfismos dessa bola, certo? E com isso você tem que grupo de biolomorfismos é igual a PU21. Esse é um estado do um matemático antigo já. Eu esqueci o nome. Talvez o Gross se lembre. Você lembra de quem é, Gross, esse estado? É do Picard, né? Isso, do Picard. É um estado do Picard, lá do começo do século XX. Né? E com isso a gente tem um espaço hiperbólico complexo. E vamos falar um pouco da estrutura riemanniana desse espaço, né? A primeira coisa que eu queria falar é que quando você pega um ponto do espaço hiperbólico, você tem o espaço tangente. E o espaço tangente ele acaba coincidindo com as transformações lineares de CP para PPerp. Então, o que acontece é o seguinte, vamos desenhar novamente. Você tem tipo P, né? Que é um ponto, mas você pode considerar a linha inteira, que é essa linha aqui passando por esse ponto, que é unidimensional complexo. E você tem, para cada pontinho X, você tem o Xperp. Você tem, tipo... então, você tem o C e você tem, tipo, o perpendicular. Isso que eu quero dizer. Você tem o PPerp. Né? Para cada pontinho aqui, você tem um vetor perpendicular. E conforme você se afasta da origem, ele vai escalonando proporcionalmente. Então, se você pega uma transformação linear, ICP para PPerp, você tem esse fenômeno. Para cada ponto, você tem um vetor perpendicular. Né? E o que acontece é que você tem essa identificação. O plano tangente de H2C, ele acaba coincidindo com transformações lineares de PPerp. Não sei aqui. Né? Transformações lineares complexas. Tá? E com isso você consegue definir de forma algébrica essa métrica hermitiana. Né? A métrica hermitiana é definida do jeito mais natural possível.
é definido por essa expressão aqui, que é tipo φp, pcp, dividido por pp. Essa fórmula aqui não depende de representante, porque esses caras são lineares, né? Então, se eu pegar P e multiplicar por um escalar K, não acontece nada. Então, ela está bem definida no projetivo. E ela te dá a forma hermitiana. A única coisa que tem errado aqui é que tem um sinal menos na frente, para a curvatura ser negativa. Eu esqueci de pôr o sinal menos. Tirando isso, está correto. Então, é menos essa coisa aqui, né? E quando você tem essa forma hermitiana, dela você consegue tirar a métrica riemanniana, que é a parte real, e uma forma simplética, que é a parte complexa, que é a parte imaginária. Isso vai ser importante depois. Então, com isso, a gente tem essa estrutura hermitiana na bola holomórfica. E, em essência, a gente tem geometria Kähler, né? Você tem uma variedade com estrutura complexa, estrutura simplética, e você tem uma estrutura complexa, tipo, uma estrutura riemanniana, uma estrutura simplética, e você também tem uma estrutura complexa, e as três são compatíveis entre si, né? Isso te dá a estrutura Kähler da variedade, né? E deixa eu explicar, então, ao contrário do que acontece nos espaços hiperbólicos reais, no espaço hiperbólico complexo, você não tem hipersuperfícies de codimensão 1, né? Então, voltando aos desenhinhos, quando você estuda a geometria hiperbólica real, vamos pegar, por exemplo, o H3R, lá você pode considerar, você consegue considerar cópias de H2R dentro. Você tem hipersuperfícies de codimensão 1, ou seja, você tem hipersuperfícies que são cópias do espaço hiperbólico. Quando você está em H2C, você não tem esse tipo de hipersuperfície totalmente geodésica. As únicas coisas totalmente geodésicas que você tem são, tipo, obviamente, geodésicas, cópias do disco hiperbólico, que eu vou chamar de H1C, e outro tipo de cópia do disco hiperbólico, que eu vou chamar de H2R. Você tem o disco hiperbólico se manifestando de duas formas, como cópias do H1C e cópias do H2R. Embora eles sejam discos hiperbólicos no sentido métrico, né, os dois têm curvatura constante negativa, eles são bastante diferentes. Então, deixa eu explicar isso aqui. Se você tem um subespaço real W de dimensão 2, tal que quando você pega a forma hermitiana e restringe a W, a forma é real de assinatura mais menos, se você projetivizar esse espaço real bidimensional, você obtém uma geodésica do H2C, né? Então, geodésicas do H2C, elas vêm de projetivizações de Ws reais no sentido que quando você restringe a forma hermitiana a W, ela é real, com assinatura mais menos e 2-dimensionais. Quando você projetiviza, ele vira unidimensional. E isso te dá as geodésicas dentro do H2C, né? Aqui é o H2C. Certo? Se você trocar o W por 3, esse 2 por 3, se você pegar PW, W real, só que agora com a assinatura mais, menos, então você tem dimensão 3, o que você obtém é o que se chama de disco de Beltrame-Klein. Eles são cópias do H2R. Eles são cópias do H2R porque eles vêm de projetivização de um espaço real. E eles têm curvatura -1, no caso. E tem um terceiro tipo de espaço totalmente geodésico, que é o mais simples de todo, que é quando você pega uma linha complexa, uma linha projetiva que intersecta a bola. Quando essa linha projetiva intersecta a bola, isso aqui é tipo uma linha projetiva, ou seja, uma cópia de CP1, e quando você intersecta a bola, ela quebra em 2 discos. Então você tem tipo CP1, ela quebra em 2 discos, e o que acontece é que cada um desses discos, eles são H1C. Eles são o disco de Poincaré usual. Certo? Você pode pensar nesse cara aqui, como ele vem do projetivo real, ele é a geometria de Beltrame. As geodésicas são reais. São linhas, são retas mesmo. E esse aqui é a geometria de Poincaré, né?
As retas são círculos, assim, semicírculos, no caso. Então, quando você intersecta esse CP1, você obtém esse disco. Certo? E esses aqui são os 3 subespaços totalmente geodésicos. E esse rapaz aqui tem geometria -4. Curvatura -4. A diferença entre esse... Então, você tem 2 tipos de subespaços bidimensionais totalmente geodésicos. Você tem aqueles que vêm de projetivização, você tem aqueles que vêm de linhas projetivas, e você tem aqueles que vêm de projetivização de subespaços reais de dimensão 3. Esses que vêm de linhas projetivas são discos de Poincaré, e os que vêm de espaços tridimensionais reais são discos de Beltrame-Klein. A diferença entre eles é que os discos de Poincaré eles têm estrutura complexa, eles são superfícies de Riemann mesmo, e os de Beltrame-Klein eles são bem longe de ser variedades complexas, de superfícies de Riemann. Eles, de fato, eles são variedades lagrangianas, né? Eles são de dimensão 2, ou seja, eles têm metade da dimensão do espaço total, e a forma simplética restrita a eles é 0. É nula em todo ponto. Né? Então, você tem esses 2 espaços que eles são hiperbólicos bidimensionais, mas eles são totalmente diferentes. Assim. Tem 2 manifestações do disco hiperbólico. Né? Só que nenhum deles tem dimensão 3, então eles não servem para serem hipersuperfícies. A pergunta natural aqui é por que diabos eu quero hipersuperfícies? Essencialmente porque eu quero construir variedades hiperbólicas complexas. Para construir variedades hiperbólicas complexas, eu preciso quocientar por um grupo discreto. E o jeito mais natural para você construir grupos discretos é via tesselação. Né? Você constrói um domínio fundamental e um grupo que move esse domínio fundamental. E depois, tesselando, você pode colar os lados, obtendo uma variedade que você quer, uma variedade hiperbólica de dimensão 4. Só que para você construir o domínio fundamental, você necessariamente precisa de hipersuperfícies. Você precisa das paredes desse domínio. E essas paredes têm que ser de dimensão 3. Então, para construir essas paredes, a gente usa o que se chama de bissetor. Antes de eu explicar do jeito linear, deixa eu explicar o que é um bissetor do jeito geométrico. Um bissetor, então você está lá no seu H2C, que é o meu espaço favorito. Você pega 2 pontos, V1, V2, e você pode considerar o conjunto dos pontos que equidistam, né? Tal que essa distância é igual a essa. Por isso chama bissetor, ele quebra o espaço em 2, né? E o que acontece é que essa coisa que se forma aqui, ele forma um tubo. Um tubo de dimensão 3. Né? Ou seja, é um cilindro preenchido. Uma salsicha. Assim. Né? Charuto. É um charuto. Deixa eu colocar aqui, botar um foguinho. Então, esse cara aqui, ele é o candidato perfeito para ser uma parede. Tipo, ele tem essa dimensão 3, ou seja, ele serve para dividir o H2C em pedaços, assim. Né? Só que essa definição é meio que muito complicada de trabalhar. Então, a gente trabalha com outra, que é equivalente, mas, tipo, ela é bem mais prática. E o bissetor, ele é sempre definido por uma geodésica. E lembre-se que uma geodésica, ela vem da projetivização de um espaço real bidimensional, né? Então, você pode definir um bissetor como da seguinte forma. Você pega essa linha W, certo? Esse espaço bidimensional W, e você complexifica ele. Ou seja, você pega W e multiplica por C, certo? O que, em essência, é a mesma coisa de você pegar uma base para W. Então, você tem que W é RV1 mais RV2 e troca R por C. Né? Você complexifica ele. Então, você tem CV1, CV2. Como você tem um espaço complexo agora bidimensional, que é essa complexificação de W, ele tem dimensão 2 dentro de C3, você pode pegar o ortogonal. Certo? Esse ortogonal é o ponto P. O ponto P é a linha perpendicular a CW. Né?
E o bissetor ele acaba sendo esse formato linear. Você tem W, que é um espaço real bidimensional. Você tem CP, essa linha dada pelo ponto P. Então, esse cara tem dimensão 2, esse cara tem dimensão 2, e você tem essa soma que acaba tendo dimensão 4. Quando você positiviza, a dimensão cai 1, fica a dimensão 3. E esse cara acaba coincidindo com o bissetor. O bom dessa caracterização é que você consegue ver essa decomposição. Você consegue considerar esses LX, que são CX mais CF, que são linhas projetivas, que intersectam o disco hiperbólico, o H2C. Como são linhas projetivas que intersectam o H2C, cada uma dessas intersecções é um disco de Poincare, né? E o que acontece é que o bissetor é folheado por esses discos de Poincare, né? Você tem essa geodésica, e para cada ponto da geodésica você tem perpendicular a essa geodésica um disco de Poincare. Então você pode pensar no bissetor como sendo uma geodésica, e para cada ponto você tem um disco hiperbólico perpendicular, assim formando uma variedade tridimensional. E o que acontece é que, tipo, se você pegar dois discos de Poincare dentro do H2C, né? Tem esses dois discos, de forma que eles não se intersectam, né? Você consegue considerar uma geodésica minimizante entre eles e completar isso aqui por um bissetor, né? Então, em essência, se você tem dois discos de Poincare dentro do H2C, você consegue um bissetor único ligando eles, né? Então, você pode pensar que do mesmo jeito que em geometria plana ou coisas do tipo, você tem que dois pontos determinam uma reta, aqui dois discos hiperbólicos determinam um bissetor, né? Isso é importante para construir o que a gente quer depois, né? Então, isso que é um bissetor. Isso, em essência, é as preliminares hiperbólicas necessárias, assim, né? Agora vamos falar o que é o turnover. O turnover é o que a gente vai usar para construir variedades hiperbólicas de dimensão 4. Essencialmente, o turnover ele é o subgrupo de isometrias hiperbólicas do plano do disco hiperbólico, do disco Poincare, mais simples possível. É o grupo fuchsiano mais simples possível, em essência, né? Tipo, que te dá uma variedade hiperbólica compacta, né? Tipo, imagina que você quer construir uma variedade hiperbólica, no caso um orbifold, você quer construir o orbifold compacto mais simples. O jeito natural seria partir de um triângulo, né? E considerar, você tem ângulos assim, pi n3. E você considera reflexões que essencialmente refletem essa face para fora. Essa face para fora, essa face para fora, etc. O problema de você trabalhar com um triângulo é que reflexões, elas não pertencem ao grupo fuchsiano. Elas não são fuchsianas, porque reflexões não são holomorfas, elas invertem a orientação. Então, não é desejável trabalhar com elas. Então, você passa para um subgrupo de índice 2, que de fato são feitos de isometrias de elementos fuchsianos, de isometrias, que preservam a orientação, né? Ou seja, você considera esse grupo aqui, que é o grupo gerado por três elementos, G1, G2, G3, de forma que G1 elevado a N1 é igual a G2 elevado a N2, G3 elevado a N3, G3, G2, G1 igual a 1. Tudo isso igual a 1. Essas três primeiras condições só querem dizer que a isometria G1 tem ordem N1, ou seja, ela é uma rotação de ângulo 2π sobre N1. A isometria G2 tem rotação de ângulo 2π sobre N2. E a isometria G3 tem rotação de ângulo 2π sobre N3. E o grupo fundamental associado a esse grupo é esse aqui. Você pega um polígono formado a partir de um triângulo, π sobre N1, π sobre N2 e π sobre N3.
e você considera essas rotações aqui, G1 e G3. E quando você faz isso, você tem que essa relação é satisfeita. O G2 ele é rotação em torno desse ponto aqui, certo? Só que como você quer essa relação, o G2 ele se escreve a partir do G3 e G1. Então, de fato, você só precisa descrever o G3 e o G1, e daí você tem o G2. Né? Então, em essência... Você usa um losango. Isso. O problema do triângulo é que as isometrias dele não preservam a orientação. Então, você vai pro cara mais próximo que preserva a orientação. Que, em essência, em termos de grupo, você passa do grupo triangular para um subgrupo de índice 2. Né? E essa condição aqui, em essência, é para existir o triângulo no espaço hiperbólico. Isso aqui sai do Gauss-Bonnet, em essência. Essa condição aqui é para existir o triângulo. Né? O grupo T, N1, N2, N3 é fuchsiano, essencialmente porque esse losango tessela o plano hiperbólico, e o quociente é de fato uma esfera bidimensional, que de fato é um orbifold, ou seja, você tem 3 pontos cônicos de ângulo 2π sobre N1, 2π sobre N2, 2π sobre N3. Então, portanto, o quociente é compacto, em particular é compacto. Né? Então, você tem esse orbifold aqui. Você tem esse domínio fundamental e você tem esse orbifold. Esse, em essência, é o orbifold hiperbólico compacto mais simples possível. Você não consegue encontrar algo mais simples que ele, que seja compacto e hiperbólico. Assim. Por isso que a gente trabalha com ele. Tipo, a priori, você poderia trabalhar com grupos de superfícies, sei lá, com o grupo do Bitoro, por exemplo, que vai ter 8 geradores. O único problema é que tipo, o grupo é muito complicado. Você tem 8 geradores para trabalhar com relação complicada. Quando você trabalha com esse grupo, você tem 3 geradores. Então, ele é muito mais prático de trabalhar. Trabalhar com orbifolds é bem mais fácil que trabalhar com superfícies, porque o grupo é bem mais simples. Né? E aí o problema fica tratável. Então, esse aqui é o orbifold que você obtém. Tá claro que é um orbifold? Eu acho que todo mundo sabe que é um orbifold. Não sei se... Não, dá uma resumida moral. Tá. Em essência, tipo, o orbifold é um objeto simples, assim. O orbifold, ele é tipo... Quando você tem uma variedade essencialmente, ela é modelada por um disco, né? Você modela ela por um disco, localmente. O orbifold é que quando, além de você modela o espaço localmente no caso bidimensional, né? Por um disco concentrado por gama, onde gama é um subgrupo discreto de O2, ou seja, um grupo de rotação ou reflexão. No meu caso, sempre que eu falar a palavra orbifold, quando a palavra orbifold sai da minha boca, é SO2. Ou seja, eu não estou considerando reflexões, eu estou considerando rotações, certo? Então, tipo, se você pensar, por exemplo, rotações de ângulo, sei lá, 2π sobre 3, né? Isso aqui vai, tipo, quando você concentrar, você obter um cone, né? Esse cara aqui vai ser o domínio fundamental desse quociente. Você obtém um cone, quando você colar esse lado com esse. E esse cone aqui, ele tem um ângulo, todo cone tem um ângulo, e esse ângulo é 2π sobre 3. Né? E daí que vem aqueles ângulos cônicos que aparecem. Então, aquela esfera, ela essencialmente ela tem 3 pontos cônicos. Né? O fato desses pontos cônicos existirem aqui é natural, porque você não poderia ter uma esfera com curvatura negativa pelo Gauss-Bonnet. Então, você tem que ter esses pontos singulares, né, para permitir isso. Né? Então, essencialmente, o orbifold é localmente modelado por uma bola, ou por um disco, no caso, concentrado por um grupo de rotação, ou, num caso de dimensão maior, um elemento de S-Ram. Né? Então, agora, vamos entrar mais na parte de construir variedades mesmo. A primeira coisa que eu vou definir é o que é uma variedade característica. A variedade característica, em essência, filosoficamente, ela é o espaço... Bem, eu defini precisamente. A PU21, variedade característica do turnover, ele é o conjunto das representações de
de T em PU21, a menos de quocientar por PU21 por conjugação. Né? Então, eu estou falando que eu estou considerando as representações do turnover em PU, 21, e duas representações são equivalentes se existe uma isometria G, tal que as duas representações são conjugadas. Né? Isso aqui quer dizer que elas são equivalentes. Então, eu estou considerando representações de módulo conjugação. Né? A forma como eu penso nisso é o seguinte. O que eu quero estudar são quocientes do H2C pela representação. Né? Ou seja, quocientar pelo turnover a partir da representação. E eu quero ver quando que dois desses quocientes eles são iguais. Moralmente, se existisse uma isometria aqui, certo? Essa isometria deveria levantar uma isometria em cima, de forma que as duas representações sejam conjugadas. Isso se a gente estivesse trabalhando com representações fiéis, discretas, aí você poderia usar a teoria de recobrimento, etc., para concluir isso. Né? Mas, ignorando essas tecnicalidades, essencialmente o que a variedade de característica é o conjunto dos quocientes a menos de isometria. E por isometria eu quero dizer que existe um mapa em cima, que é a isometria, que satisfaz isso. Certo? Que satisfaz esse tipo de relação. Né? Então, em essência, você pode pensar na variedade característica como o espaço classificador, o espaço de Moduli de todos esses quocientes a menos de isometria. Né? Você pode pensar que é essencialmente um espaço de Moduli. Né? E a gente vai primeiramente ver esse espaço de Moduli, e dentro desse espaço de Moduli a gente vai ver os discribandos. Né? E outra definição que eu vou precisar, logo em seguida, é a definição de isometria elíptica. Assim como em geometria hiperbólica clássica, uma isometria elíptica é uma isometria que é diferente da identidade, que tem um ponto fixo dentro da bola. Não no bordo, mas dentro da bola, de fato. Né? Então, você tem uma isometria, PU21, e ela tem um ponto fixo dentro da bola. Como ela tem PU21, você consegue diagonalizar ela, a menos de passar para esse U21. Então, você vai ter os autovalores. Os autovalores estão bem definidos. Módulo multiplicar por uma raiz cúbica da unidade. Certo? Certo. Então, deixa eu ser preciso aqui. Você tem tipo a escópica da unidade, tipo um representante com isometria é esse cara, a menos de multiplicar por um xi, certo? Em essência, é uma matriz. Né? E você diz que a isometria ela é regular se ela for genérica, ou seja, se os três autovalores são 2 a 2 distintos. Né? Então, ela é regular se os três autovalores são 2 a 2 distintos. E ela é especial caso contrário. Tem toda uma geometria dessas isometrias, mas vamos ficar na definição simples assim. Então, a regular ela tem 3 pontos fixos de CPQ, certo? E os 3 pontos fixos têm autovalores diferentes. Né? E agora vem o primeiro teorema. Né? Primeira coisa que eu quero definir é o que quer dizer você tem uma representação fiel, e, portanto, você tem o ρg1, ρg2 e ρg3. Certo? E vamos supor que essa representação é regular, no sentido que nenhuma das 3 isometrias é especial. Você tem que ρg1 é regular, ρg2 é regular e ρg3 é regular. A gente diz que uma representação desse tipo é genérica se não acontece esse acidente raro aqui.
ela é genérica se existem dois índices, I e J, tal que os pontos fixos de ρ, GI e os pontos fixos de ρ, GJ são dois não ortogonais, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é tipo o seguinte, você tem uma representação e você tem tipo, por exemplo, ρ, G1 e ρ, G2. A priori, poderia acontecer de eu ter tipo os pontos fixos da primeira e os pontos fixos da segunda. É 2 aqui. Poderia acontecer um acidente de que, por exemplo, C1 é perpendicular a P2, ou C1 é perpendicular a Q2, ou coisas assim. O que eu estou dizendo é que eu estou desconsiderando esses casos. Eu estou considerando somente isometrias onde não acontece esse acidente raro de um dos autovalores azuis ser perpendicular a um dos vermelhos, né? Isso quer dizer genérico aqui, né? Então, uma representação fiel, ela é genérica se as três isometrias ρg1, ρg2 e ρg3 são regulares e não acontece esses acidentes raros de autovalores de pontos fixos serem 2 a 2 ortogonais, né? E o teorema, um dos teoremas principais do trabalho meu com Gross é o seguinte: se você tem uma representação fiel do turnover em PU, PU21 no caso, você tem essencialmente dois casos. Se uma dessas isometrias é especial, então o ρ é rígido. O que quer dizer rígido? Lembra que eu defini a variedade característica, que é essencialmente o espaço de todos os quocientes, né? O rígido quer dizer que essa representação ela não pode ser deformada para uma representação que é fiel e especial, que tem um elemento especial. Ou seja, são pontos isolados da variedade característica, certo? Então, no caso onde uma isometria dela especial meio que estraga o jogo e você tem que... Ela é um ponto isolado na variedade característica. Por outro lado, se as três isometrias são regulares, você tem essencialmente dois cenários. Se a representação for genérica, então essa representação é deformável. Existe uma região bidimensional da variedade característica, de forma que você consegue navegar com a representação à vontade nessa região bidimensional. Tipo, tá claro? Esse quociente é pelo ρ de T, né? Isso. Pela imagem. Isso. Como eu estou considerando só... pensa sempre que a minha representação é fiel. Então, essencialmente, o que eu estou fazendo é só enfiando o grupo turnover dentro do PU. Certo? Então, isso aqui ainda não tem a ver com discretude ou variedade hiperbólica. É um resultado sobre o espaço de todos os quocientes, né? Mas o que acontece é que no caso onde as três são regulares, em essência, você tem o fato de você poder deformar sua representação. E, de fato, esse é o primeiro resultado desse tipo em termos de representação de grupo de orbifold ou de superfície em PO21, onde você tem representações que não são discretos. Tantos exemplos do Gross, do Sasha, do Nikolai Guzevsky, ou do Goldman, etc., anteriores, os exemplos eram sempre rígidos. Esses são os primeiros exemplos onde você tem essa riqueza de comportamento. Você consegue deformar a sua representação numa região bidimensional. A razão pela qual isso é interessante é o seguinte: imagina que uma representação te dá uma variedade, um fibrado de disco, no caso. O que acontece é que quando você deforma, na variedade cartesiana, como ela é bidimensional, você obtém uma variedade que é diferente da anterior, no sentido métrico. Elas não são isométricas. Isso quer dizer que você tem tipo um espaço um espaço de moduli, de fibrados de disco não isométricos entre si, mas que são topologicamente iguais. Ou seja, do mesmo jeito que quando você estuda superfícies de Riemann, por exemplo, ou variedades ou geometria riemanniana, tipo, se você estuda, por exemplo, o bitoro,
Você estuda superfície de gênero G, você tem que o espaço de modulito em dimensão 6G, acho que é, né? Ou 6G mais 6, eu não lembro. Né? Ou seja, você tem esse espaço enorme de variedades de gêneros G, só que para cada ponto dessa variedade você tem uma estrutura métrica diferente. Aqui é essencialmente a mesma coisa. Para cada ponto dessa região bidimensional, você tem uma estrutura métrica diferente, sem mudar a topologia do seu substrato, assim, sem mudar a topologia do seu modelo. Né? Então, essa é a razão pela qual esse resultado é interessante. E, aparentemente, esse é o primeiro resultado desse tipo, de comportamento não rígido nessas estruturas hiperbólicas complexas. Assim. Tá, agora eu vou explicar a origem dos disk bundles. Né? Até então eu falei das representações, agora eu vou falar de quais representações, de fato, te dão disk bundles. Quando você pega... Agora considera uma representação ρ do turnover em PO21, e lembra que o turnover ele tem 3 geradores, G1, G2 e G3. São 3 rotações. Você tem 3 rotações, então você tem eu chamo, a gente denota I1 ρG1, I2 ρG2 e 3 ρG3. Certo? E o que acontece, então, você tem H2C, e para cada uma delas você pega um alto valor positivo, um ponto fixo fora. Então, P1 é um ponto fixo de G1, P2 e P3 são pontos fixos de 2 e 3, respectivamente. E perpendicular ao P1, você tem um disco de Poincaré, um disco de Poincaré e um disco de Poincaré. Né? Por disco de Poincaré, eu quero dizer que é uma linha projetiva complexa intersectada com H2C. Né? Então, vamos fazer um desenho mais simples. Assim. Você tem isso aqui. Novamente, a gente tem aquele triângulo. Você tem C1, que é projetivização de P1 perp intersectado com H2C, C2, que é a mesma coisa com relação a P2, e C3. E lembra que a gente definiu o bissetor? Então você pode conectar os lados por bissetores. Né? Lembra que dois discos de Poincaré você consegue conectar por bissetores. Aqui você tem a isometria I1 fixando esse disco, aqui você tem a isometria I2 fixando esse disco, e aqui você tem a isometria I3 fixando esse disco. O que a gente faz é o seguinte, a gente empurra o C2 para cá, formando C4. A gente empurra ele fazendo I1 menos 1. I1 é o ρ de G1? I1 é ρ de G1, I2 é ρ de G2, I3 é ρ de G3. Né? Então você tem I1 fixando C1, I2 fixando C2 e I3 fixando C3. E a gente constrói o C4 empurrando o C2 usando o I1. Né? E aí você tem esse quadrilátero, que a gente chama de quadrângulo. Né? Certo? E é daí que vem esse desenho. Esse desenho vem daí. Então, o C1 é você pegar um P1, que é um alto valor de I1, positivo. Aí você pega o ortogonal, que vai dar um disco de Poincaré, e esse disco de Poincaré é C1. Analogamente, você tem C2 e C3. O C4, por definição, é pegar o C2 e empurrar para C4 usando I1 a menos 1, ou usando I3 direto, dá o mesmo disco. E então você constrói esse quadrilátero. A razão pela qual você considera esse quadrilátero é porque, em essência, esse quadrilátero é uma imitação desse domínio fundamental aqui. A essência que eu estou fazendo é imitando o domínio fundamental do turnover dentro do espaço hiperbólico, dimensão 4. Essa é a estratégia.
E essa é a razão pela qual o turnover comporta bem. O turnover ele tem, tipo, tem 4 lados. Tipo, ele é muito simples. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com uma variedade complicada, eu não teria chance de construir alguma coisa. E daqui, tipo, em essência, acho que eu estou estourando meu tempo, né? Deixa eu dar uma aceleradinha, então. Então, daqui você tem o candidato ao domínio fundamental, você tem esse quadrilátero, e a partir dele, colocando hipóteses, você tem que esse quadrilátero ele tessela o espaço, né? Certas hipóteses de ângulo, transversalidade, etc., você tem que esse quadrilátero tessela o espaço. E não só isso, o que você faz é você folheia esse disco por discos, porque o que você quer construir são disk bundles. Então, você folheia por discos. E então você tem, tipo, esses domínios fundamentais tesselados por discos, e, além disso, você constrói uma seção transversal. Então, agora você tem um candidato para ser para ser a superfície sobre a qual o disk bundle está. Então, você constrói essa superfície transversal. Quando você quocienta, você vai ter tipo um disk bundle. Essa superfície que está dentro, ela cola formando aquela esfera com 3 pontos cônicos que eu defini, o orbifold. Então, quando você cola, em essência, você obtém um fibrado de discos sobre aquele orbifold. E como tudo vem da estrutura hiperbólica complexa, você obtém um fibrado de disco com estrutura hiperbólica complexa sobre aquele orbifold em particular, né? A partir de orbifolds, usando argumentos de recobrimento, você sempre consegue construir superfícies mesmo. Você sempre consegue recobrir um orbifold hiperbólico compacto por uma superfície hiperbólica compacta. Então, a menos de recobrimento, você consegue disk bundles não orbifóldicos, disk bundles sobre superfícies mesmo, né? Heuristicamente, é assim que você constrói os discos orbibundles, assim, né? Esses fibrados de disco sobre orbifolds. Aqui é número de Euler. Se vocês quiserem que eu explique depois o que é o número de Euler em orbifolds, eu explico, mas eu acho que eu vou pular isso. Se vocês quiserem, tem esse artigo que no caso é meu, onde eu defino essas coisas. Eu posso passar para vocês depois, né? E isso define o número de Euler em geral. Tá? Então, a gente tem fibrados de disco sobre orbifolds. A gente tem a noção de característica de Euler. A característica de Euler, essencialmente, a característica de Euler, por definição, é o número de Euler do fibrado tangente do orbifold. Então, a gente tem o número de Euler e a característica de Euler dos orbifolds. Então, se a gente estudar representações que são fiéis e satisfazem as condições necessárias para aquela tesselação de cima, a gente obtém exemplos do seguinte tipo. Esses exemplos, eles têm... além disso, eu estou supondo que as 3 isometrias são regulares e elas são genéricas, certo? Com isso, para cada exemplo que eu construir, de fato, eu tenho uma região bidimensional de exemplos, porque para cada exemplo que eu construo, eles não são rígidos, eu consigo deformar. Então, cada exemplo, de fato, é uma família bidimensional de exemplos, né? E os exemplos que a gente construiu, eles variam nessa faixa. Eles estão bem espalhados entre -1 e meio, né? Os casos mais curiosos que aparecem, repara que aqui, nos exemplos anteriores do Grossi, Sacha, Nikolai Guzevski, Goldman, etc., os exemplos anteriores eles eram todos positivos. Então, em essência, a gente construiu os primeiros negativos. Além disso, a gente construiu o primeiro com -1, que é o fibrado cotangente, né? O fibrado tangente, o número de relativo de Euler é 1, o fibrado cotangente é -1. E a gente também construiu os exemplos triviais. Os exemplos triviais, eles são bastante importantes. A gente não foi os primeiros a construir. Para falar a verdade, o único que eu conheço até hoje que construiu um exemplo de fibrado trivial com estrutura hiperbólica complexa nesse contexto é o Sacha Nanin e o Nikolai Guzevski, onde eles construíram um único exemplo não deformável, um exemplo rígido,
Aqui a gente encontrou várias famílias não rígidas e deformáveis, assim, né? Então, em essência, a gente encontrou uma teoria de Teichmüller que engloba fibrados de disco nesse contexto, no contexto de geometria hiperbólica complexa, que são deformáveis. A gente também encontrou vários exemplos que não vêm de isometrias regulares, no caso de isometrias que são especiais, ou seja, onde dois autovalores de G1, G2 ou G3 são iguais, né? Nesses casos, as representações são sempre discretas e tipo, como isso já existiam exemplos desse tipo antes, eu não vou comentar aqui. Mas a gente encontrou exemplos também variando de -1 até meio, em casos discretos, em casos rígidos também. Então a gente encontrou exemplos entre -1 e meio, tanto no caso rígido quanto no caso não rígido. Isso aqui é experimental, computacional. Né? Aqui é um exemplo particular, que é o caso 334. Né? 334 corresponde ao fato de 1 ter ordem 3, e 2 ter ordem 3, e 3 ter ordem 4, certo? Ou, se você pensar em termos de turnover, o G1 tem ordem 3, o G2 tem ordem 3 e o G3 tem ordem 4. Esse espaço aqui, depois se vocês quiserem eu explico de onde vem essas coordenadas, mas esse disco aqui, ele é aquele R que eu defini, a variedade característica. Ela é bidimensional. Então, para cada ponto aqui, você tem uma representação. Tinha uma conjectura do Grossi que dizia que todas as representações que vêm do turnover eram discretas. Mas, de fato, a gente conseguiu provar que nessa faixa aqui, a gente provou computacionalmente, existe uma não discreta. Você consegue construir isometrias não discretas nessa faixa aqui, computacionalmente. E aqui a gente tem os disk bundles. Assim. Deixa eu mostrar o próximo slide que ele é mais claro. O disk bundles está na região escura aqui. Essa região escura. É os disk bundles que a gente construiu. Não quer dizer que são todos os disk bundles, mas eles são uma família bidimensional de disk bundles. Talvez tenha mais, talvez tenha uma família maior. Mas a gente sabe que certamente esses são. Essas várias regiões definidas aqui, eles são essencialmente cada uma dessas regiões são condições de transversalidade do domínio fundamental. Então, cada região aqui é uma imposição de uma condição de transversalidade, ou uma condição de ângulo, ou uma condição de orientação, whatever. E a interseção de todas elas te dá os exemplos. Né? É daqui que vem isso. Então, esses aqui são os disk bundles, no caso 334. Quando você estuda... Tem um terceiro... Então, até agora a gente falou de dois invariantes. A gente falou da característica de Euler e do número de Euler. Tem um terceiro invariante que é o invariante de Toledo. O invariante de Toledo ele não tem a ver com fibrados, ele é um invariante de representações. Então, se você considerar um orbifold hiperbólico compacto, no caso, esqueci a palavra compacto aqui. Se você considerar um orbifold compacto. No caso, pensa na nossa esfera cônica. Né? Se você tem uma representação, você sempre consegue uma função que é equivariante. Equivariante, não sei se vocês sabem, equivariante quer dizer que quando você tem uma representação, né? E você tem esse cara aqui é o grupo de isometria do disco hiperbólico, PSL2, né? Se você tem R, se você tem uma função equivalente aqui, é a função do plano hiperbólico real no complexo, né? De forma que f de gx é igual a ρ gx. Ou seja, f e a ação de g comutam. Isso quer dizer equivariante. Né? Se você tem uma função desse tipo, você consegue definir esse invariante. Esse invariante é o quê? Você está pegando o H2R, enfiando dentro de H2C, e você está pegando a forma simplética do H2C, puxando para H2R,
e empurrando por bifold, projetando por bifold. Quando você faz isso, você pode integrar, e essa integral menos de constantes é o que se chama de invariante de Toledo. Né? Então você pega a forma simplética, puxa, empurra para baixo por bifold, e você obtém esse invariante. Esse invariante... Tipo, é aquele negócio de integração nas fibras, né? Hã? Repete. Tipo aquela construção de integração nas fibras. Isso. Em essência, isso. E, de fato, você constrói a F meio que por um argumento de fibras também. Mostra a existência dela. Mas e você consegue definir o Toledo a partir disso também. Mas de fato é tipo integração por fibras. É meio que o... em essência é o que você falou. Acho que eu não tenho nada para melhorar. Tipo, você publica e integra. Né? E o fato é que independe da F, né? Mas tudo bem, essa é a definição, mas o que o Toledo de fato mede é o seguinte: você tem esse H2R e você está enfiando dentro de H2C. Né? Então você tem esse objeto bidimensional dentro de H2C. O que o Toledo mede é quão parecido essa coisa que você mergulhou é dos dois espaços hiperbólicos que eu defini, tanto o Beltrame-Klein, que é aquele que é lagrangiano de curvatura -1, quanto o disco de Poincaré, que é aquele complexo que tem curvatura -4. Quando o Toledo sobre a característica de Euler em módulo é igual a 1, certamente essa F ela é um mergulho do disco hiperbólico complexo. Ele vai te dar exatamente um disco de Poincaré. Certo? No caso onde o Toledo é 0, ele não te dá ele não te dá o Beltrame-Klein, mas o comportamento é parecido. Você sabe que todo Beltrame-Klein, se você tem um mapa cuja imagem é o Beltrame-Klein e é equivariante, o Toledo é 0. Então, em essência, o que o Toledo mede é quão parecido essa F mergulhando é com H1C. De certa forma, heuristicamente, assim. Né? E aqui tem as referências. Tem o artigo original do Toledo, que é para superfícies, e nesse trabalho meu tem o caso por bifolds, no caso, que é o que eu uso nesse artigo agora com o Gross. Né? Mas, em essência, é o invariante de Toledo. O invariante de Toledo aparece em vários contextos de geometria com estrutura complexa, não só no contexto hiperbólico complexo, mas em outros tipos de geometria desse tipo. E acontece o grande milagre. O grande milagre é que praticamente todos os exemplos que a gente encontrou, os exemplos do Gross e do AGG, do Gross, do Sacher e do Nicolai, e o exemplo do Sacher com o Nicolai, todos aqueles exemplos que a gente falou, tirando os do Goldman, Kapov e Lieb, todos esses exemplos satisfazem essa relação bizarra aqui. 3 tal igual a 2, E mais Q. Ou seja, os 3 invariantes são relacionados. E o curioso é que essa relação aqui ela é condição necessária para a existência de uma seção holomorfa. Então você tem um fibrado sobre uma superfície, só que o cara de cima ele é o quociente do H2C para um grupo discreto. Então o cara de cima ele tem estrutura complexa. Né? A pergunta é quando que existe uma seção que é uma superfície de Riemann. Né? E você sabe que se existe tal seção, essa relação é insatisfeita. Né? Por outro lado, todos os exemplos que a gente tem satisfazem essa equação. No entanto, praticamente nenhum exemplo tem uma seção holomorfa óbvia. De fato, nos exemplos do AGG, desse artigo do Sacher, do Gross e do Nicolai, o Misha Kapovich provou que de fato existem seções holomorfas. Mas lá ele usa que as representações elas são discretas, ou seja, elas não são deformáveis. Né? Ou seja, os argumentos dele não funcionam aqui, onde as representações são deformáveis. Então tem esse problema em aberto se essa identidade sempre vale. Se essa identidade implica a existência de seção holomorfa. Né? E tem uma outra conjectura que é do Grossi, que é bastante interessante, é que é a seguinte: a gente acredita que
o que a gente acredita de fato é que essa relação aqui sempre vale. Certo? E, de fato, a condição de igualdade, ela ocorre se somente se existe seção holomorfa. Isso é o que a gente tem esperança. Né? Mas o que a gente sabe só é que se existe seção holomorfa, essa relação aqui é satisfeita. A desigualdade a gente não sabe, não conseguimos provar. E a recíproca também não. Se essa identidade é satisfeita, se existe seção holomorfa, a gente não sabe também. Né? Esse estado que diz que se existe seção holomorfa, então essa identidade é válida, é meio folclórico, mas eu provei ele também nesse artigo. Eu justifiquei ele. Eu achei razoável justificar ele. Né? E com isso eu termino a apresentação. Desculpa pelo prolongamento, foi bem mais demorado do que eu calculei. Né? E aqui são as referências. Isso aqui são os exemplos do Grossi, do Sachs e do Nicolai. Isso aqui são os exemplos de número de Euler a zero. Isso aqui são exemplos reais. Esse artigo que eu estou citando agora, que eu estou apresentando agora. Esse é um artigo meu sobre orbifolds e orbibundles, que eu uso. Esses aqui são exemplos também, são vários exemplos do Goldman, Kapowitz-Lipps, são os primeiros exemplos, eu acredito. Esse aqui é o artigo original da conjectura Gromov-Thurston no real. Esse aqui é aquela estimativa do Kapowitz, que o número de Euler é limitado por cima pela característica de Euler em termos de uma função. E aqui é o artigo original do Toledo, sobre o invariante de Toledo. Né? E com isso, eu termino minha apresentação. Espero que tenha gostado. E vamos abrir para perguntas. Boa, Hugo. Foi mal, eu estourei o tempo brutalmente. Que isso. Como é que é? Em homenagem aos exemplos que vocês acharam aí deformáveis, a gente pode deformar um pouco também aqui o tempo, entende? Pessoal, vamos abrir para perguntas. Muito bacana a apresentação. Sempre apresenta de uma maneira legal, assim, né? Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta bem bobinha. Eu obviamente não vou fazer nenhuma pergunta inteligente. Mas porque, como você falou que os discos pareciam pontos e aquele charuto seriam as retas, né? Pelo menos existe aquela propriedade entre dois pontos, sempre tem uma reta passando por eles, uma única reta. Isso. Tem alguma coisa... E aí você disse que usou aquele trapézio não, aquele losango. Quadrilátero, né? Aquele quadrilátero, né? Se inspirando no domínio fundamental do turnover. Isso. E blá, blá, blá. Aí eu fiquei assim, tem mais alguma coisa de geometria nisso, assim, tipo, de pensar esses discos como pontos e... Tipo assim, eu dei uma mentira no caso. Tipo, não são dois qualquer discos que se conectam para um bisetor. Os dois discos eles têm que ser disjuntos e, de fato, eles têm que ser... A distância deles tem que ser positiva. Ou seja, eles não podem serem assintoticamente próximos. Né? Tá. Mas tem condições algébricas para isso, mas eles têm que ser disjuntos. Né? Mas, praticamente, eles se comportam muito parecido com retas. Assim. Por exemplo, vários argumentos que se usam, por exemplo, tipo, você tem dois bissetores. Você tem, por exemplo, que se o ângulo deles é menor que π, né, menor que 180 graus, e eles são transversais, então o ângulo continua menor que π. Embora você não tenha um ângulo constante, você tem coisas do tipo. Além disso, se dois bissetores intersectam transversalmente, o que acontece, por exemplo, é que a interseção, essencialmente, a interseção sempre tem que ser um disco só. Você não pode ter interseções estranhas. Então, em vários aspectos, eles se comportam como geometria usual, sabe? Tem noção de ângulo razoavelmente bem comportada, tem noções de interseção bem comportadas. O Grossi disse... acho que eu ouvi o Grossi. Não. Mas a razão para usar bisetor é essencialmente porque
Ele é o único exemplo de hipersuperfícies que se comporta de forma linear, porque se as coisas não se comportam de forma linear, você não consegue escrever essas coisas usando álgebra linear, e, portanto, você não consegue fazer conta com isso, sabe? Tipo, você não consegue construir exemplos computacionais, né? Ou pelo menos fica bem mais difícil, né? E quanto à questão de imitar o turnover, porque essencialmente a gente imita mesmo, a gente tenta imitar o mesmo domínio fundamental. Não, eu achei bem curioso isso. A gente constrói ele para se comportar de jeito parecido. A razão pela qual a gente quer ele parecido é porque, lembra que eu falei que a gente constrói uma fibração de círculos, né? De discos, desculpa, nele, e depois constrói uma seção transversal, que é uma superfície que é transversal a todos os discos. Né? O que vai acontecer é que quando você colar, essa superfície verde ela vai virar orbifold com 3 pontos cônicos. Certo? E em cima dela você tem os discos, né? Para cada ponto você tem os discos. Bacana. Bem geométrico mesmo. É bem geométrico, é bem geométrico. E a razão para trabalhar com orbifolds é porque imagina, por exemplo, você trabalhar com o domínio fundamental da superfície mais simples, que é tipo o bitoro. Você tem que trabalhar com 8 ágamos. Sim. E aí, complica bastante. Para você trabalhar com 8 ágamos, você precisaria de 200 condições de transalidade, com ângulo, etc. Então é intratável. Então, meio que a filosofia é você partir de um orbifold e usar recobrimento para partir do orbifold e ir para a superfície. Certo. Esse resultado de recobrimento de orbifold, ele é clássico, é isso? É clássico. É tipo... Como chama isso? É um teorema de grupo, de fato. Tá. É tipo... Quando você tem um grupo finitamente gerado, você tem você tem GLN, você tem um subgrupo finitamente gerado, você consegue sempre um subgrupo de índice finito, que é normal e livre. Né? Então, se você parte de um grupo Fuchsiano, você consegue um subgrupo que é normal e livre. Então, essencialmente, quando você tem o grupo Fuchsiano, você tem o orbifold, e quando você cai no livre, você tem a superfície. Entendi. E como tem índice finito, o recobrimento fica de ordem infinita, e isso te garante que um orbifold compacto é recoberto com uma superfície compacta. Uma coisa compacta. Legal. Mas é um estado de grupo. Tipo, esqueci o nome desse teorema. Pessoal, mais perguntas, observações, comentários? Deixa eu fazer uma correção rapidinho. A referência para o trabalho do Sacha com o Felipe está desatualizada. Aquele trabalho está publicado no Group Geometry Dynamics. É verdade. Tá bom? Desculpa. Então, só para constar aí. Legal. Tá vendo? Tem Dynamics. Tem Dynamics. Sempre tem. Você tem razão. Fala aí, Lucas. Mais perguntas? Parabenizar, foi muito legal, como costuma ser. Valeu, Hugo. O tempo deformado, mesmo com o tempo deformado, foi legal demais. Tenho algumas perguntas. Tem uma inteligente, como disse o Mauro. Uma é que você mostrou essa história do Take Muller de ter uma família e de ter os rígidos. Uhum. Isso apareceu, assim, pelo menos do jeito que você apresentou, apareceu como uma coisa que apareceu. Não ficou muito claro para mim o papel de você ter encontrado essas famílias para algum resultado. Tem várias perspectivas para você olhar isso. A perspectiva que eu sempre olho é o Gromov-Lawson-Thurston. Tipo, construir exemplos de fibrado de discos que justificam o Gromov-Lawson-Thurston. A questão de encontrar as famílias bidimensionais tipo simples. Tipo, sempre que você quer estudar uma estrutura, é razoável você tentar estudar o espaço classificador delas, né? Tipo, como você estuda superfícies de Riemann, você quer estudar o espaço classificador.
Então, meio que tipo, o que a gente queria fazer é estudar um espaço classificador de fibrados de disco. Né? A gente queria pegar os fibrados de disco, estudar o espaço classificador e ver se a gente entendia o comportamento do espaço classificador e tal. Eu entendi, achei massa, mas a pergunta é, não sei se eu fiz a pergunta direito também, se o fato de ter essas famílias, se isso foi importante na construção, na demonstração dos resultados. Não. Isso é tipo o fato de existir o fato de existir família. Vocês usaram a deformação. É um estado diferente. Tipo, o fato de existir, o fato de essas famílias serem deformáveis e tal é um teorema, que é uma conta razoavelmente complicada. E a construção dos exemplos é outro. Só que, tipo, você não... Meio que você provar um resultado de espaços classificadores e tal, e não construir exemplos, para mim, ao menos, é um tanto imoral, né? Porque, tipo, a partir do resultado poderia ser vazio, né? Então, esses exemplos, eles meio que, tipo, garantem, pelo menos, a existência dessas famílias deformáveis bidimensionais que até então eram desconhecidas. Além disso, os exemplos, eles te dão um entendimento melhor da conjectura de Gromov-Lawson-Thurston, no sentido que, até então, só sabia-se exemplos de característica de número de Euler sobre característica de Euler positivo, entre 0 e 1. E com esses exemplos, a gente tem uma variedade enorme de exemplos negativos também. Então, a gente estende que a gente tem exemplos agora varrendo de menos 1 a 1. Né? A gente tem um entendimento bastante claro entre os exemplos. Ao contrário do caso real, onde só sabia exemplo até 2 sobre 3. O entendimento no caso real é muito mais restritivo, muito mais restrito. Né? Entendi. Tá claro a relação? Tá claro. Esse negócio de rigidez tem relevância? Tem muito essa coisa assim, né? Às vezes, quando é rígido, ajuda, assim, facilita você achar, porque você não pode ficar chutando muito. Agora, que nem álgebra de leis semisimples e tal. Por outro lado, quando não é rígido, também pode facilitar você achar, porque tem mais coisa ali para você. Sim. Para falar a verdade, aqui é o contrário. Os exemplos não rígidos, eles são mais complicados de achar. Tipo, porque computacionalmente eu digo, porque no caso rígido, é computacionalmente muito mais simples de você achar os exemplos. No caso não rígido, meio que você tem que fazer... O que acontece é tipo o seguinte... Mas acho que é isso mesmo que o Lucas estava dizendo, né? Que às vezes, quando você tem rigidez, a rigidez te ajuda a descobrir o exemplo, né? E aí que foi o que aconteceu meio lá em 2011, que todos os exemplos são rígidos, foram os primeiros, assim, né? Que você acha. Porque... eu concordo plenamente, né? Porque normalmente quando os exemplos são rígidos, meio que o problema te diz os parâmetros que você tem que usar para achar o exemplo, né? Quando é não rígido, você não tem informação e você tem que procurar de jeito arbitrário, assim. Né? Que é o que acontece aqui. Tipo, você tem que varrer exemplos. Legal. Eu ia perguntar mais duas coisas, mas não sei se alguém quer perguntar antes. Que é assim, acho que agora você ia, talvez explicar aquela figura, talvez você ia fazer isso agora. Qual figura? Aqueles parâmetros. Aquela figura do asa de avião aí. Essas figuras aqui... Essas gotinhas aí. Então, cada uma dessas coisas... Tipo, isso aqui... Deixa eu explicar primeiramente o que são essas coordenadas. Então, você tem uma representação fiel, você vai ter isometrias de 2 e 3 e tal. Então, o que acontece é que, tipo, você tem C2, P2 e Q2, são os autovalores de 2. E o que acontece é que os parâmetros que aparecem ali, essencialmente são os seguintes: você tem o perpendicular, você tem a projetivização de P2 perp, né? Você tem o perpendicular desse cara, você tem o perpendicular desse cara. Você tem essas distâncias aqui, uma de dq e dp. Essencialmente, os parâmetros que parametrizam as representações são esses dois números. E daí que saem essas coordenadas. Não são exatamente esses dois números, mas a menos de uma função são essas distâncias.
Então você parametriza todas as representações a partir dessas distâncias, vindo de 2. Né? Então você tem essas regiões, certo? E essas regiões te dizem qual que é o espaço de representações que são fiéis. Isso aqui é uma condição, essa aqui, por exemplo, é uma condição imposta nessa região, e nessa região a gente encontra exemplos não discretos. Né? Então você tem uma região rachurada dentro dessa região. Aqui você tem o balãozinho. Essa região no meio, ela não é simétrica pelos parâmetros 3, 3, 4, né, que não são simétricos, eu imagino. Não sei dizer. Porque os comportamentos são tão estranhos que acontecem. Tipo, você muda o parâmetro, essa figura vai lá pro longe, sabe? De repente você muda um parâmetro de novo, ela volta. E aí você muda o parâmetro de novo, as regiões ficam estranhas. É muito mal comportado, assim. Tipo, em termos de dizer, assim. Então, eu não acho que tem uma questão de simetria aqui. Tá. Tipo, porque essas expressões são analiticamente complicadas, assim, elas não são muito simétricas. E cada uma dessas regiões rachuradas aqui, elas são uma condição sobre as matrizes, de forma que garantam que esse polígono aqui, de fato, forme um domínio fundamental. Então, você tem várias condições. Transversalidade entre esses lados, transversalidade entre esses lados, transversalidade entre esses lados, transversalidade entre esses lados. Esse lado está no lado oposto a esse, com relação a esses do meio. Tem várias condições desse tipo, para garantir que, de fato, você tem um domínio que tecele. Então, cada região desse tipo, quer dizer, tal desigualdade é satisfeita aqui, tal desigualdade é satisfeita aqui. E a região mais escura é onde ocorrem todas essas transversalidades, é onde ocorrem todas essas condições. E daí que vem os exemplos de disk bundles que a gente tem. É o conjunto de todas essas desigualdades junto. É daí que vem. Legal. Né? Legal. O interessante é o seguinte, a razão pela qual eu coloquei essa aqui é porque o que aconteceu, o que é muito curioso, que aqui a gente está considerando representações discretas, onde tem domínio fundamental, que tecela, etc. Só que se a gente chutar o balde e esquecer transversalidade, esquecer tesselação e tentar trabalhar com quocientes mais bizarros, muito curiosamente, os 3 invariantes continuam válidos, característica de Euler, número de Euler e Toledo continuam válidos, e satisfaz essa relação. Então, mesmo quando você não tem tesselação, não tem grupo discreto, as coisas se comportam de jeito errante, etc., parece que ainda tem comportamento geométrico, e essa relação é satisfeita, o número de Euler está bem definido, tudo está bem definido. É muito estranho. Tipo, parece que existe algo geométrico que não é orbifóldico, não é nada. Tipo, desse tipo. Né? Eu tenho até a impressão, o Gross talvez discorde comigo, de mim, assim, eu tenho a impressão que todos esses objetos aqui são geométricos em algum sentido. Cada ponto dessa representação tem uma geometria rica que tipo, não vem de tesselação, não vem de argumentos clássicos. Assim, né? E continua tendo noção de número de Euler, característica de Euler, etc. Não, eu concordo. Eu acho que essa coincidência aí é muito na direção disso aí que você falou. Inclusive porque na hora de fazer as contas, né, para verificar que essa relação é válida quando você está fora da região de discretude, tem que fazer às vezes você tem que fazer algumas correções de natureza geométrica que vêm da posição relativa entre 2 triângulos naquele domínio fundamental. Então é muito, muito interessante, assim, tipo, se você calcula a fórmula sem pensar, aí tem um lugar que ela para de funcionar, a igualdade deixa de funcionar. Mas na hora que você entra na maneira como você está calculando esse número de Euler, entre aspas, né, porque já não tem fibrado, esse número de Euler é basicamente um número de voltas que uma certa curva faz quando você anda, é uma holonomia, né, um número de voltas que uma curva faz quando você anda em torno do bordo daquele domínio. Aí você vê que o que acontece é que a posição relativa dos triângulos troca, você tem que corrigir a curva, aí você corrige a curva, a igualdade volta a ser válida. Então é uma coincidência muito grande, assim, chama muito a atenção. Eu concordo totalmente com... O que costuma acontecer, tipo, o que o Gross estava comentando, é que às vezes, quando você ignora a transversalidade, etc., e chuta o balde,
o que acontece, por exemplo, é que o C3, de repente, ele aparece aqui, sabe? E aí você deixa de ter um polígono. Você quase tem alta interseção, essas coisas. Mas mesmo assim, o número de Euler, embora não devesse fazer sentido a priori, continua fazendo sentido. Você consegue ter uma expressão explícita para ele. E o Toledo continua sendo bem definido, porque o Toledo está sempre bem definido. E a característica de Euler também está sempre bem definido. Então, o bizarro é que o número de Euler sempre continua bem definido, assim. Mesmo que você tenha que fazer um fator de correção, porque você errou o lado onde essa coisa aparece, etc. É bem estranho. Essas coisas que o Carlos falou, essas correções me lembra aquelas coisas de física, né? De física teórica lá. Mas aí isso... será que uma abordagem, então, não é até inspirado nessa coisa engraçada de parecer com as coisas de física? Uma coisa mais tipo geometria algébrica, que lida com essas coisas degeneradas de outro jeito? Então, isso é uma coisa que... A abordagem que eu tentei fazer até então é usando espaços difiológicos. Tipo, não sei se vocês estão ligados o que é, tipo, você tem variedades, você tem orbifolds, e você tem essa classe maior que chama espaços difiológicos, que é uma classe de espaços suaves, só que, ao contrário de variedades, é uma categoria que ela permite quociente sempre. Então, todo quociente de espaço difiológico é difiológico. E tem formas diferenciais, tem cohomologia, tem Stokes, etc. É muito bem comportado. E, de fato, é categoricamente maravilhoso, assim, tipo, do ponto de vista de categorias. Então, do ponto de vista difiológico, todas essas coisas têm sentido geométrico. E essa é meio que a direção que eu penso aqui. Tipo, exatamente pensando do mesmo jeito que você está pensando. Falar. Difiológicos. Espaço difiológico. Espaço difiológico é a categoria certa para trabalhar com variedades. Assim. Porque variedade é meio que ruim, né? Porque você não tem quociente, você não tem pullback, tem vários defeitos, né? Um jeito de você fugir disso aí para a difiologia. Não é o único jeito, mas é o jeito mais concreto. Tem pessoas que, tipo, sei lá, foge para stack, foge para outros smooth sets e etc. Eu fujo para a difiologia. Tem coisas intermediárias, né? Tipo, tem cone manifolds que são comuns, aliás, inclusive nesse contexto de geometria hiperbólica complexa, né? Quando o Thurston classifica métricas de curvatura zero em esferas singulares, ele produz uma variedade hiperbólica complexa que tem um tipo de singularidade que não é orbifold mais, que é essa variedade cônica, né? Que já... Mas aqui parece que o buraco é mais embaixo, né, Hugo? Que a gente não vai conseguir com o mesh pessoal. Eu acho que não vai ter, porque, tipo, a vai priori... Vai precisar ser uma coisa ainda mais geral. Porque, tipo, para você ter cone não é muito difícil, né? Você só tem que ter... porque, tipo, você pode ter um ponto fixo, a isometria ter ordem infinita, por exemplo. Exatamente, quando você quocienta, você não tem cone, você vai ter um monstro. E tal. Pois é. Mais uma pergunta. Essa numerologia mesmo. Não, perdão, pode falar. Não, é que essas cone manifolds não é ponto cônico no sentido orbifóldico. Sim, é ponto cônico nesse sentido aí, de você ter rotação de ordem infinita. É verdade. Não, eu concordo. Nesse sentido. Eu confundi. Talvez funcione, eu não sei. Uma pergunta de numerologia aqui. Claro. No começo, eu acho que quando você falou aí do contexto real, tipo, apareceu uma cota superior de 3 meios, né? Ou 2 terços. Não resultado do Capone. Não tem esses 2 terços, não tem a ver com aquela fórmula final? Não, é uma pergunta numerológica. Você pega aquela sabe que eu nunca pensei nisso? Mas acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que não lá o E e o Psi estão no mesmo lado, né? Do outro lado aparece um tal, é outra coisa. Sim, não, mas assim... Mas eu concordo que talvez tenha alguma... mas chama atenção, de fato. Chama atenção. Eu não sei se eu gostei, eu nunca tinha reparado. Não, eu agora vi isso pela primeira vez. De fato, a conexão entre o caso real e o caso complexo é bastante misteriosa ainda. Tipo, pelo menos para mim, assim. O que eu acredito, sinceramente, é que tentar provar a conjuntura de Ground-Loss-Thurston real, direto, é impossível. É um suicídio, assim.
O que eu acredito que deve ser é provar o caso complexo, porque o caso complexo tem muito mais estrutura extra. Ou seja, você tem estrutura simplética, você tem essas hipersuperfícies, que é os discos de Poincare, de Beltrame, você tem muita geometria extra. E a partir da complexa, é tentar mostrar que as duas são equivalentes. Posso fazer uma propaganda, Hugo, sua? O Hugo, Pode. pessoal, tem essencialmente uma demonstração do Gromov-Lawson-Tusson no caso complexo, muito linda, só que tem um problema lá que ele não consegue, tem uma estimativa, precisa controlar a curvatura em determinados lugares singulares e a gente não sabe como fazer isso. Mas quando eu vi pela primeira vez, assim, eu fiquei entusiasmadíssimo e eu acho que ele tem um caminho que pode realmente funcionar para demonstrar o caso complexo. E aí, a última vez que a gente conversou, ele me explicou também como que ele pensa em usar o caso complexo para provar o caso real, que também é um negócio muito interessante. Eu não entendi muito bem, mas me pareceu também um negócio muito, muito interessante. Assim, eu acho que esse caminho que ele imaginou tem chance de funcionar. Sinceramente, eu sou meio obsessivo com essa conjectura. Tipo, de vez em quando eu paro e tento provar ela. E falho miseravelmente. Como assim, cara? Você tem praticamente a demonstração. Uma vez a gente tava... o Lucas também tava. A gente tava fazendo um artigo com o São Martin. E aí ele falou assim, se Deus existe, isso aqui tem que ser verdadeiro. Aí não... Lógico. Aí não... Aí não era verdadeiro, né? Então logo Deus não existe, né? Mas no final não era verdadeiro mesmo, o fato? Não era. Que coisa. Mas enfim, tô brincando. O diabo tá nos detalhes, né? Não tô falando do seu, não. Mas você pode provar que Deus existe. Talvez será... Cara, mas eu tenho uma convicção muito certa, assim, que o resultado é verdadeiro. Forte convicção. Eu só não tenho habilidade técnica para provar. Mas eu acredito fortemente que é verdade. Assim. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente já são 15 para 5. Eu fiz um discurso do Fidel praticamente, né? Fez 12 horas. Desculpa. Deformou. Charutão do Fidel, né? Charutão do Fidel. Gente, então vamos agradecer aqui o Hugo. Valeu demais, Hugo. Valeu demais, Carlos. Bom ver vocês. Bom ver vocês, pessoal. Fiquem em paz aí. Cuidado com o dia 7. O Hugo ele tá lá no meio da Sibéria. Tá feliz. Não sai da Sibéria, não, Hugo. Eu vou passar dia 7. Principalmente dia 7. Eu vou ter que me informar agora. Não, se você souber de alguma coisa, é um perigo. É melhor que você não saiba. Fui contaminado pelos impuros. Tem que descobrir o que vai acontecer dia 7. Muito obrigado pelo convite. Não vai acontecer nada, não. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Olha o Deus aí de novo. Valeu, então, pessoal. Valeu, obrigadão. Abraço, Hugo, depois eu vou mandar uma mensagem para você autorizar a gente divulgar a palestra no YouTube, beleza? Tá autorizado. Depois eu confio. Não, eu sei, mas... Claro. Tem uma burocracia boa lá. Uma mensagem e-mail, vou mandar uma mensagem e-mail. Valeu, pessoal. Até daqui 2 semanas. Um abraço. Falou. Valeu, tchau. Valeu demais.